É óbvio que você nunca, 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 nunca mesmo chama o garçom. Você apenas troca olhares. Voltamos para a parte 2, tubarõezinhos, do que é óbvio, mas só para os espanhóis. Iniciamos falando de que é óbvio que aqui você não chama o garçom. Em espanhol, garçom é camareiro, garçonete é camareira. Mas eu nunca, 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 nunca mesmo vi ninguém falando camareiro, camareira. Tipo, a hora que tá passando, você dá uma cenadinha e fala, não, não existe isso. E eu já até questionei para algumas pessoas daqui, falei, não, se eu quero chamar o garçom, como que eu chamo? Não, você não chama. Você espera ele olhar para você, aí você acena sua mão discretamente assim, e aí você conta que ele vai cruzar o olhar dele ou com o seu olhar e ele vai vir flutuando até você para tomar o seu pedido. Isso é um pouco diferente do que estamos acostumados, porque no Brasil, o garçom tá vindo e fala, e aí, tal? Aí é primo, parça, amigo. Aqui, jamais, jamais. Deleta isso da sua mente. Se ele passar muito pertinho de você, você pode falar, tipo, perdona, e aí estou lista para pedir, mas de uma forma muito discreta. Não sei o porquê, mas você simplesmente precisa aguardar o seu momento. Você vai saber que ele já te viu e eles têm um script muito regradinho aqui. Então não adianta você chegar e esperar que ele venha te atender se ainda não for o seu momento de ser atendido. Você precisa aguardar a sua deixa. No máximo é isso. O olhar cruzou com o seu. Você põe a mãozinha aqui, balança a cabeça assim e ele vai vir até você. O momento que for de vir até você. É muito comum que você vai chegar no restaurante, no bar e vão ser lugares cheios, com muitas pessoas. E vão ter 2, 3 no máximo de garçons e garçonetes atendendo. E a gente no Brasil normalmente são vários que tem. Eles são super ágeis, rápidos e estão sempre atentos. E você pode chamá-los sem nenhum problema. Aqui não. Você vai aguardar o seu momento e ser atendido. O que não é um grande problema, porque na maioria dos lugares o atendimento é bem rápido. Mas pra gente que está acostumado em poder chamar o garçom ou a garçonete para fazer o seu pedido ou para pelo menos assinar que você está ali, é um pouco diferente. Talvez seja pelo fato que, como no Brasil, a gente não costuma reservar, a gente chega, vê uma mesa vazia e senta, e às vezes o garçom ou a garçonete não vai ter visto que você chegou, porque são muitas pessoas e não tem como eles saberem, né, que você já estava ali, que você acabou de chegar, que você vai fazer seu pedido. Então, pode ser por isso. Aqui, como eles vão te receber até a porta, eles vão saber que você acabou de chegar, que você ainda não fez seu pedido. Então, pode ser por aí que a gente não tem muito costume de chamar. Mas então é isso. Tá no bar, você fica aguardando para cruzar olhares, levanta a mãozinha aqui e no máximo, quando tá passando muito pertinho, você fala, perdona. Tá bom? Então, atente a isso. Porque é óbvio que a gente não chama o garçom e a garçonete. A gente troca olhares. Aproveitando esse time, é óbvio, quando eles verem que a sua bebida acabou, eles não vão fazer absolutamente nada sobre isso. Primeiro, que aqui não existe litrão. Não tem dessa de você chegar no bar e pedir um litrão para beber com seus amigos. Muito menos tem a camisinha para conservar a temperatura da cerveja. Eu não sei se é conhecido nacionalmente no Brasil como camisinha, este recipiente onde você coloca o litrão para conservar a temperatura da sua cerveja. Eu acho que sim, que na maioria dos lugares se chama assim. Se não for, coloca aí já nos comentários como chama na sua região. Mas aqui não tem dessa. Normalmente ele já te serve numa taça ou mesmo a long neck, seja cerveja, seja vinho. Não tem long neck de vinho, se bem que na verdade tem alguns lugares que tem estilo long neck de vinho, mas esse é para outro vídeo. Eles vão te servir já diretamente nesses pequenos recipientes unitários e individuais. Então não tem como, e não existe uma forma de você, quando no Brasil você tira a sua cerveja da camisinha e deixa ao lado, e já é a linguagem universal do nosso mundo Brasil, que
significa que você quer que desce mais uma gelada para você. Não tem disso aqui. Se a sua bebida acabou, você volte ao passo anterior e busque trocar olhares com seu garçom, com seu garçonete, para pedir a sua próxima bebida. Senão, o seu copo vai continuar vazio. Ai, saudades dessa comunicação gestual. Essa comunicação onde a minha bebida acaba e o garçom e o garçonete automaticamente já vem e te serve outra. Aqui não tem, mas é óbvio, né? Não é porque você tá indo pela primeira vez em um restaurante, você não vai saber o que você quer do cardápio. É óbvio isso. Pros espanhóis. Aconteceu muito aqui. Quando a gente chegava em determinados lugares, o garçom já chegava e falava: que te pongo? Que os pongo? Que é o que eu te sirvo? O que eu sirvo para vocês? Como se, obviamente, eu já conhecesse o cardápio de cabo a rabo e já soubesse exatamente o que eu quero pedir. Principalmente se tratando de restaurantes e bares que são muito típicos, muito locais e que não tem uma grande variação de cardápio, eles servem coisas muito parecidas, eles já esperam que você saiba o que você quer. Mas não criemos pânico. Você vai falar e pergunta para ele, não, quais são as opções? Tem menu? Quais são as refeições servidas neste horário? E aí eles vão explicar tudo e aí passa a ser extremamente tranquilo. Mas isso depois, quando você já está acostumado a ter essa pergunta e a saber reagir a ela. As primeiras vezes que nós íamos nos restaurantes e o garçom chegava e falava, que te pongo? Eu ficava desesperado, eu não sei, que te pongo. Porque simplesmente eu precisava pensar, eu precisava ver as opções, as alternativas, ter aqui na minha mão, minimamente, no telefone, com esse cardápio de QR Code, para ver o que eu quero que ele me sirva, o que eu quero pedir. Mas com o tempo, você se acostuma e já pede logo de cara a sua taça de vinho, a sua azeitona, e depois você analisa o restante das alternativas que tem. E a sua prova final de espanhol vai ser quando você for no restaurante e não existir cardápio. Eles simplesmente narram para você todas as alternativas. E cabe a você saber onde uma termina, a outra começa e no final lembrar de tudo e falar para ele qual é a sua escolha de prato. E assim, é muita emoção envolvida e adrenalina numa situação dessa. Mas sabe o que é? Normalmente são os restaurantes que têm as melhores comidas. São esses, que não tem cardápio. Ele vem, ele narra as alternativas do menu do dia, porque todo dia vai variar, e por isso eles não criam um menu fixo. E é muito, muito típico, muito local. E são deliciosos. Então, é uma adrenalina, é muita emoção, mas vale muito a pena ir nessas alternativas de restaurantes. É óbvio. É óbvio que quando você chega no restaurante, você espera ali na entrada e não sai passando para dentro e escolhendo a sua mesa. Uma das coisas que a gente sentiu muita diferença é que no Brasil, a maioria dos lugares que a gente ia, a gente não precisava alguém vir e falar qual mesa a gente vai sentar. A gente chegou, a mesa tá vazia, não tem uma plaquinha escrita reservada, a gente senta. Aqui não. Você vai chegar e vai aguardar. Não sai metendo o louco e entrando e sentando em qualquer mesa, que eles podem ficar muito bravos com você e inclusive falarem que não podem te receber porque você não tem uma reserva, mesmo tendo uma imensidão de mesas vazias, conforme já mencionado antes. Mas aqui o fato é, mesmo se você não tiver a reserva, você não vai chegar e sentar. Você vai aguardar alguém vir te atender e perguntar se existe possibilidade deles te receberem ou não. Então, sempre chega, dá uma olhadinha, porque a maioria dos lugares vai ter uma plaquinha falando aguarde aqui até alguém vir te atender antes de você entrar. A maioria dos lugares vão ter essa informação. As que não tiverem, vai ali meio devagarzinho, ver se tem alguém ali no balcão para já perguntar se pode ir entrando ou não, porque isso é mais para os restaurantes. Bar são mais tranquilos, mas às vezes até mesmo
Em bares, você precisa perguntar em qual mesa você tem que sentar. É óbvio. E para finalizar, as obviedades dos dias de hoje, vamos falar de uma coisa nada mais tão óbvio em espanhol do que cita, 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 cita. Quando você se muda para cá, é uma palavra que você vai ouvir muito, principalmente nos primeiros meses que você estiver aqui organizando a sua documentação. Cita vai fazer parte de 80% da sua vida. Tudo aqui você precisa agendar. Você precisa agendar para fazer suas burocracias, para fazer coisas mais simples, para fazer uma reclamação na prefeitura, para pedir seu documento. E aí você vai falar, não, mas no Brasil você também precisa pegar uma fila, pegar uma senha, ficar organizando para você. O que acontece das citas aqui, que se você está buscando informações para vir morar na Espanha, ou até mesmo para vir turistar na Espanha, o turista ele não vai precisar dessas citas, mas ainda assim, se você está pesquisando informação, isso vai aparecer até você. É porque essas citas, normalmente, elas têm horários específicos que são disponibilizadas, e quando eu digo horários específicos que são disponibilizados, não é o horário que você vai poder agendar, é o horário que você tem que acessar para conseguir a sua cita. E cada um dos itens que você vai precisar para a sua cita vai ter um dia específico, um horário específico que elas abrem para você pedir. Então você tem que estar muito atento e buscar essas informações de acordo com a cita que você vai precisar. E pode parecer que não é algo tão chato, mas sim, quando você precisa disso, absolutamente tudo que você vai fazer e cada uma delas segue uma regra e existe um macete de uma forma de você conseguir essa cita, acaba sendo muito exaustivo. Mas não se desespere, é só no período inicial. Depois, quando você faz a primeira parte de todas as suas burocracias, essas citas vão diminuir a quantidade de vezes que você vai precisar e você já vai saber um pouco mais quando pedir, quando acessar, quando solicitar, quando entrar, qual horário, quando ir, aonde ir. Ai, é desesperador no início, mas depois passa. É óbvio. Cita, 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 cita. E terminamos aqui a parte 2 das obviedades que existem na Espanha. Me conta o que você está achando, o que você quer saber mais das obviedades que tem por aqui, o que você já ouviu de boatos, de fofocas sobre as obviedades da Espanha e você quer saber se é real ou não. Conta aí no comentário, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreva no canal para acompanhar um pouquinho mais de perto sobre todas essas obviedades existentes na Espanha. E apesar de algumas coisas serem um pouco chatinhas na adaptação, 95% é pura satisfação. Esse país é incrível, vale muito a pena. Então, vem nos acompanhar para conhecer um pouquinho mais e nos conte o que mais você quer saber. Óbvio. Adeus.